por favor, Márcia. Pois não, Diogo. Oremos. Santo e eterno Deus, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez na tua presença, buscando conhecer melhor os teus ensinamentos, a tua palavra, para vivermos de acordo com a tua vontade. Pedimos que o Espírito Santo seja derramado a cada um de nós aqui, Senhor, porque nós precisamos desse entendimento e da tua presença conosco. E auxilie também o Diogo, Senhor, que vai estar nos trazendo essas mensagens sobre o capítulo de Daniel. Fica conosco, Senhor, nos abençoe, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Muito bem, eu vou projetar minha tela aqui, só para dar um início. Nós vamos falar a respeito de um tema muito interessante, uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. As crianças adoram e às vezes a gente acha que essa história é só para as crianças, né? Então vocês vão ver que essa história é para os adultos mais do que para as crianças. Nós estamos nos aproximando do fim da nossa série, né? A nossa promessa foi estudar Daniel capítulo 1 até o capítulo 6. Estamos fazendo uma viagem ao passado, para ver as aplicações dessas histórias com cunho profético. Não tem simbologia, mas tem aplicações para o nosso tempo. E nós vamos estudar o que aconteceu com Daniel, com 85 anos de idade. Já velhinho, ele enfrentou mais um desafio de morte, mais um desafio de uma opção de testemunhar, né? De falar para o mundo quem era o Deus em quem ele confiava. A história é muito conhecida, eu vou resumir agora usando essa ilustração. Creio que todos vocês conhecem. Daniel tinha sido nomeado um dos governadores, um dos 3 governadores e braço direito do rei Dario. Nós já estamos falando de uma aliança entre os medos e os persas, né? Então Dario, o Medo, ele assume o poder logo depois da queda de Babilônia. Nós estudamos a queda de Babilônia na segunda-feira passada. E então surge um grupo de pessoas, de sátrapas, governadores, ministros, poderíamos dizer assim, que eles tiveram inveja da autoridade e da função que Daniel tinha, braço direito do rei Dario. E eles confabularam. Eles estabeleceram um plano, maquinaram contra ele e criaram uma trama que nós vamos estudar com detalhes hoje, para colocá-lo, para destruí-lo, né? Para assassiná-lo. Na verdade é essa. Então, eles conseguiram que a trama tivesse efeito, enganando o rei Dario, e eles o lançaram, né, contra a vontade do rei, mas já que tinha sido assinado por ele, o lançaram diante da cova dos leões, tá? E ali ocorreu um milagre. Um anjo desceu e fechou a boca dos leões. A história é essa. O que será que isso tem a ver com os nossos dias? O que será que isso tem a ver com a nossa série? E por isso que eu vou projetar aqui o nosso slide número 2. Não sei se vocês já decoraram, sabem, a nossa série está no capítulo final, Daniel capítulo 6, e a maneira de recapitulação não é uma despedida, tá? Nós vamos recapitular o que nós estudamos no capítulo 1 até o 5, tá? Então, no capítulo 1, nós estudamos a respeito de que os filhos de Deus, independente do credo, da crença, do gênero, da condição social, eles vão sofrer antes de Jesus voltar. A tribulação é um fato que cada um de nós, mais tarde ou mais cedo, com maior ou menor grau, sentiremos. E como eu estava comentando há pouco, talvez um dos motivos seja para que nós desejemos, almejemos com muita intensidade o céu, porque lá não haverá dor, lágrimas, sofrimento, luto, doenças, nem pandemia. Ok?
Deus não envia o sofrimento, porém ele o permite. O inimigo é aquele que está provocando todo sofrimento e dor e consequência do mal. Porém, ele usa o sofrimento, como foi o caso de Jó, para dar testemunho de que ele é fiel e justo. E ele usa o sofrimento para extrair de nós o que nós não poderemos conviver dentro de nós na eternidade, no céu, tá? Então, no céu não haverá inveja, não haverá desejos, né, para o mal, não haverá assassinatos, não haverá calúnias, mentiras, difamações, nada disso. Então, se nós temos alguma tendência para qualquer pecado, né, descrito na lei de Deus, é tempo no deserto, no momento que nós estamos passando, né, na figura ilustrativa da Bíblia que nós tivemos aqui, sendo representados, é tempo de nós entregarmos nossa vida a Cristo e que Ele possa retirar de nós todo o mal. Porque nós não seremos felizes, aliás, nós nem entraremos no céu, né? Com algum defeito que Jesus não tenha trabalhado. Então, nós temos esperança em Cristo porque Ele veio e Ele demonstrou, né, em carne humana que é possível seguir a vontade do Pai. Então, esse é o objetivo de Deus. Não envia, mas Ele usa os problemas, as dores e o sofrimento para nos preparar para algo melhor. O que vem na sequência? Um tempo, um momento de decisão. Você, no momento de dor, de angústia, decide se manter fiel a Deus e decide não se contaminar, rejeitando qualquer coisa impura que entre pelas 5 avenidas da alma, tá? O objetivo dessa decisão é impedir que você contamine seu corpo, sua mente, né? Para que você consiga discernir o certo e o errado, para que você consiga fazer escolhas e para que o Espírito Santo faça morada no seu corpo, porque ele é santuário, né? É templo do Espírito Santo. Então você passa a ter um relacionamento com Deus, com Cristo, e você está numa subida, né? Num gradiente de crescimento espiritual. Isso te dá condições, não são suas, não são seus méritos, mas tudo vem de Deus, para que ele possa te revelar. Por isso, no Daniel 2, nós estudamos a revelação. Deus vai revelar coisas maravilhosas, grandiosas, se é que não está fazendo já na sua vida, e ele ainda vai fazer. Detalhes mínimos, né? O que você vai fazer após pandemia, durante a pandemia, com seus planos, com sua casa, com sua profissão, com seus filhos, com a sua moradia, com seus netos, com tudo. Deus vai tocar o seu coração e vai revelar. Você não vai se tornar um profeta, mas eu creio também que muitos, né, receberão esse dom, porque é prometido nos últimos dias, e receberão sonhos e visões, tá? Não é para todos, mas Deus, na sua soberania, ele vai escolher alguns. Então, isso será motivo de dar um testemunho para outras pessoas. Depois, né, ciente dos tempos que se aproximam, então Deus terá preparado o seu povo. Para quê? Para o primeiro desafio, e é um desafio de morte. Haverá um decreto. Vocês se lembram? Um decreto de morte, uma falsa imagem de adoração, um governo aliado a uma igreja mundial, ambos com influência mundial, estabelecerão leis para a adoração não a Deus, ao homem e, né, por trás, aquele que está arquitetando todo esse plano, o inimigo. Porque o inimigo ainda deseja ser como Deus, por isso se tornou inimigo de Deus. E ele tentará até os últimos dias ser adorado como Deus, porque ele nunca conseguirá ser como ele, e também será temporária essa situação que ele está planejando. Então, os filhos de Deus, depois de ter decidido em sofrimento, ter recebido revelação e estarem puros de mente, corpo e espírito, eles não sucumbirão aos enganos, eles permanecerão firmes diante de um decreto de morte.
Não será o caso de todos, mas Deus, na sua providência, libertará da morte a muitos, para testemunho e para trazer a milhares de pessoas à verdade. Não todos os seres humanos que se salvarão precisarão passar por esses passos. Porém, o povo de Deus, e você faz parte desse povo, porque você está participando desse estudo, e porque Deus está te convidando para fazer parte dessa igreja invisível, e porque você entendeu que a proposta de Deus é muito transparente e clara com você, você vai passar por esses passos, tá bom? Então, e aí nós vimos junto no capítulo 4 que Daniel deu estudo bíblico para o rei Nabucodonosor, lembram? Será inerente, estará no seu sangue, né? Na sua respiração, o desejo de falar a respeito do amor de Deus, como nós estamos fazendo aqui com muita alegria e muito prazer, né? Não porque são 5, 10, 15 pessoas, mas com o desejo de que se tiver uma pessoa que pode entregar sua vida a Cristo como resultado dessa classe bíblica, nós ficaremos muito felizes. E um dia, quem sabe, saberemos lá no céu essas histórias de entrega, não é? Então, nós fizemos esse convite, você está convidado a usar esse material e compartilhar essas verdades com as pessoas que não conhecem, porque eu acredito que você já sabe o suficiente como para compartilhar isso com outras pessoas. Então, você será um mensageiro, você participará do capítulo pregação, ok? Como o inimigo não vai conseguir calar o povo de Deus, essa mensagem vai chegar ao mundo inteiro. E então todos reconhecerão que existe um número, uma marca de uma besta, que é referência para essa imagem falsa de adoração, que é uma das 3 mensagens angélicas que diz: olha, não recebam a marca nem adorem a besta. E isso tem que ser dito muito claramente quando se configure um decreto de falsa adoração num dia de guarda equivocado, que não se encontra na Bíblia, que Deus não mudou, que Deus não alterou. Foi o homem que colocou a sua assinatura. Então, quem se ajoelhar e quem se inclinar diante desse dia de adoração, estará se ajoelhando não diante de Deus, e sim diante do homem, tá? Parece que é apenas um dia, mas não será. Tá? Assim como na imagem, não foi apenas uma imagem, estavam ali as digitais de todas as divindades da Babilônia. Então será o reconhecimento com clareza de pensamento, né, e intelecto, que será a idolatria na sua pura essência, a guarda do falso dia de adoração. Tá? E nesse aspecto eu queria fazer um convite para aqueles que estão aqui assistindo e que não pertencem à comunidade adventista, para que nos procurem. Nós podemos programar uma reunião com o nosso pastor, ou se você quiser ter um estudo específico a respeito do sábado, do assunto da morte, do batismo, da igreja verdadeira, das leis, quais leis, né, não são mais necessárias de serem cumpridas, qual lei ela perdurará para sempre, né? Porque Isaías fala, até na eternidade, nós de sábado em sábado, nos apresentaremos diante do Senhor. Então, se você tem esse interesse de conhecer mais aspectos que dizem respeito das verdades, né? Da Bíblia, fundamentais, fique à vontade para solicitar um estudo mais específico, tá? E nós teremos o prazer de pensar de alguma maneira para lhe atender, tá bom? E já fazendo uma ponte, na semana que vem a Adriana vai preparar, e durante essa semana nós vamos enviar um formulário onde você vai poder escolher o assunto da nossa próxima série de estudos, tá bom? Então nós vamos propor para vocês algumas opções, e eu já estou adiantando um pouquinho, para que nós sempre continuemos com esse objetivo, compartilhar a palavra e continuar aprendendo a palavra de Deus. As opções serão, já vão pensando e depois vocês terão tempo de selecionar em 2 cliques, tá? Daniel, capítulo 7 até o 12, primeira opção. Segunda opção, Apocalipse, capítulo 1 até o capítulo 11. Terceira opção, Apocalipse, capítulo 12 até o capítulo 22, ok? A segunda parte do livro. E uma quarta opção, as doutrinas principais da Bíblia, tá?
Então, nós vamos atender o que a maioria pedir e desejar, tá bom? Mesmo aqueles que não participam toda segunda-feira, eles vão ter a oportunidade de voltar e tomara que sejam estimulados a participar toda segunda-feira, tá bom? Muito bem. Então, como eu estava falando, eu acabei saindo, me desculpem por isso. A pregação do Evangelho, capítulo 4 ali no nosso slide, levará a milhares de pessoas a se converterem a Cristo. E isso será um motivo para a queda de Babilônia. Babilônia vai perder força porque a maioria dos enganados, a ficha cairá e eles falarão: nós fomos enganados, precisamos entregar nossa vida a Cristo. E os governos retirarão o seu poder, né, concedido à igreja apostatada, e então Babilônia cai, né? Isso é profético em Apocalipse 17. E ali, como foi no passado, Babilônia cairá. Então, nós chegamos ao capítulo 6 do livro de Daniel. Vocês vão ver de que Daniel capítulo 6 é como se fosse uma conclusão da nossa série. Você vai ver tribulação, decisão, Daniel vai sofrer, Daniel vai decidir se manter em oração, ele vai receber revelação de alguma coisa, o assunto da trama envolve adoração, Deus vai libertar seu profeta da boca dos leões, ele vai pregar a Dario e a muitos dos súditos que ali se encontrarão, e Deus dará uma sentença contra aqueles que maquinaram contra o servo de Deus. Tá bom? Então não é coincidência, Deus gosta de nos ensinar as lições da Bíblia um passo de cada vez, repetindo um pouco aqui, avançando mais um pouco, repete um pouco e avança um pouco. É como se fosse um pergaminho, né? A gente vai desdobrando, desdobrando, a gente avança, desdobra mais um pouco e assim a gente vai avançando no nosso conhecimento da palavra de Deus, tá bom? Então, por isso, nós vamos estudar a história do profeta submetido à aprovação da cova dos leões, tá bom? Então, nós estamos nesse momento da história por volta do ano 538, tá? Antes de Cristo. Dario, o Medo, ele se tornou rei do novo império, né, que tinha subido. Então, ele, Daniel capítulo 5, 31, afirma isso, né, que cai Babilônia e assumem os medos e os persas. Então, a história também descreve que Dario morreu 2 anos depois dessa assunção, e Ciro Persa assume o reinado. Tá? Então, por causa das conquistas de Cambises e Dario, existiam vários Darios, tá? Então, o Dario da história não é o primeiro Dario que assume o poder, tá? Então, o Império Medo-Persa, ele se expandiu, imagine, já era grande, aí assume todo o controle do território da Babilônia, então eles dividiram o território do Império em 127 províncias. Essa referência está no livro de Ester. O livro de Ester apresenta uma história de Assuero, ou mais conhecido como Artaxerxes, era um rei persa. Então, há uma conexão na história, no momento em que Esther, né, protagoniza a história do livro com o mesmo nome, e o estudo que nós estamos tendo hoje, tá bom? Então, os persas estavam no poder e tinham dominado o povo de Israel. Então, 127 províncias é o número de províncias que aparece no livro de Esther, capítulo 1, versículo 1. Abra sua Bíblia, então, para nós iniciarmos o estudo de Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, versículo 1 e 2. Todos aqueles que estão com a Bíblia em mãos. Daniel capítulo 6, versículo 1 e 2. Diz o seguinte: E apareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 127 sátrapas, ou governadores, ou presidentes, dependendo da versão, que estivessem sobre todo o reino. Tão grande era o reino, o território. Imagine, 127 governadores. E sobre eles, 3 príncipes, ou principais, né? Dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes ou governadores dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o rei
Dario escolhe 3 governadores principais. Na estrutura hierárquica, estava o rei, Dario, 3 governadores, sendo que o principal deles era Daniel, tá? E embaixo existiam 127, né? Sátrapas ou governadores das províncias do reino da Média e da Pérsia. E aí primeiro comentário que nós fazemos é por que Dario será que colocou Daniel como primeiro-ministro, né? Ou o braço direito dele? A referência de Dario era muito positiva, né? Ele sabia, por referência da invasão, imaginem, ele invadiu e deve ter conversado, né, na hora que tomou prisioneiros, com várias pessoas que tiveram que falar quem conhecia a respeito dos afazeres do reino. Então, Daniel era conhecido pela sua integridade, fidelidade, conduta reta e sabedoria. Além disso, Daniel tinha décadas de experiência no comando do governo da Babilônia, da corte de Babilônia. Então, todos os arquivos, todos os registros, né, as finanças, a política, a governança de um império tão grande era conhecida, era tudo isso conhecido para Daniel. Então, era a melhor pessoa indicada por Deus, deve ter agido ali também no coração de Dario para escolher a Daniel. E os sátrapas, né, esses governadores, tinham a tarefa de recolher os impostos de todas as províncias, né? E eles encaminhavam para a capital e ali, imagino que eram feitas auditorias, né, para receber todo esse dinheiro. E esses governadores era como se fossem reis vassalos. Eles eram submetidos ao poder de Dario, e naquele tempo era muito comum que o rei colocasse e escolhesse os governadores amigos, familiares, né, pessoas de muita confiança, para que a questão do poder fosse bem estruturado. Então, Daniel capítulo 6 vai relatar a consequência da inveja, né, do desejo pelo poder e o perigo de permitir que talvez nós desenvolvamos alguma coisa do tipo na nossa mente. Tá? Então, como eu comentei no início, Daniel estava com 85 anos, já estava velhinho. Graças a uma trama diabólica arquitetada por seus colegas, né, ministros, governadores, ele acabou sendo condenado à cova dos leões. Daniel foi fiel, mas não basta ser fiel para ter ausência de problemas, não é verdade? Ao contrário, quando nós nos colocamos do lado de Deus, a prova é que você está tomando a decisão certa de conhecer mais da Bíblia, da palavra, e que o inimigo vai se incomodar com isso, e pode ser que ele traga alguns inconvenientes e problemas e dificuldades para a sua vida. Se você enfrentou isso no início dessa série, saiba que você estava no caminho certo. Não porque os problemas apareceram, e sim porque o inimigo estava trabalhando por trás de tudo isso para tirar de você o foco e a atenção desses estudos. Então, não significa que quem é filho de Deus e está junto, né, em relacionamento com o Pai, é livre e terá ausência de problemas ou lutas, né, ou provações. Tá? Então, lendo o versículo 3 e 4 agora, né, o que diz Daniel 6. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Interessante, né? Daniel já está vivendo a graça e um coração e uma vida transformada. Não se acha mais nele defeito. Não é que ele não tinha, ele era um homem. Porém, ele é figura e ilustração de Jesus nesses versículos, tá? Imaginem vocês, por trás, maquinando, eles começaram a investigar tudo que era
possível na vida de Daniel, e eles não acharam nada. Daniel passou por uma rigorosa investigação. O que aconteceria se alguém faz uma investigação da minha vida e da sua? Investigam os sites que a gente acessa, os vídeos, os canais, as mensagens que a gente troca, a declaração de imposto de renda, os nossos negócios, os telefonemas, as mensagens, né? Tudo que pode gerar um registro. Qual seria o veredito se alguém investigasse a nossa vida? Nós seríamos concluídos, né, como foi Daniel, fiéis, sem falta e íntegros. Percebam, só íamos encontrar problema no imposto de renda só, o resto ia ser tudo jóia. Percebam que Daniel foi achado íntegro porque já estava preparado, já era testemunha, né, de Deus. Então, Deus almeja para todos nós a mesma condição de Daniel, sim? Porque no céu não haverá, né, ladrões, não haverá mentirosos e tudo mais. Então, nós precisamos entregar nossa vida a Deus. Nós não podemos tentar mudar por nossas próprias forças, e sim pedir a Jesus Cristo que mude as nossas tendências para o mal. Então, vejam agora que começa a trama, né? Daniel capítulo 6, versículo 5. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel. Conclusão óbvia e inteligente, né? Eles não iam conseguir, não ia adiantar subornar, tentar oferecer dinheiro, chantagear, não ia adiantar. Daniel era íntegro. E eles disseram: se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, aonde vai se achar um motivo para que o povo de Deus se trame uma confabulação, né? Uma conspiração contra o povo de Deus? Aonde? Na lei de Deus. Perceberam a dica aqui? Nós estamos conectando Daniel 3, né? Adoração à imagem. Não te inclinarás diante de nada que foi criado pelo ser humano. Uma imagem de ouro. Segundo mandamento. Não adorarás, né? Primeiro e segundo mandamento conectado. E aqui Daniel 6 está dizendo, olha, na lei de Deus será um motivo pelo qual os inimigos de Deus criarão leis para tentar nos fazer cair. Perceberam? E por algum motivo, né, no passado nós tivemos quase que um Daniel na corte do império mais poderoso do mundo, né? Tinha o médico Ben Carson como um dos assessores e subministros da parte da habitação e moradia de Donald Trump. E eu creio que ele foi uma luz para todos aqueles que estavam perto dele, não é? Então, no futuro nós também veremos, não será talvez Ben Carson, mas haverão homens que serão um destaque e estarão ao lado de homens e figuras de poder, tá bom? Continuando, versículo 5. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os prefeitos, os sátrapas, governadores, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecer um édito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Eu faço uma pergunta para vocês. Essa afirmação, todos os príncipes do reino, né?
entramos em comum acordo, era verdadeira ou falsa? Era falsa. Como é que todos, menos Daniel, tinham estabelecido esse plano? Se Daniel não tinha sido consultado, e obviamente ele não foi, então eles estavam chegando com uma mentira. Então percebam que a proposta que surgir de um grupo de pessoas em estabelecer leis contra a lei de Deus e a sua verdadeira guarda, né, será baseado numa mentira. E quando você abrir a Bíblia, você vai poder confirmar de que a lei de Deus ainda é válida, de que o quarto mandamento não foi substituído, abolido, muito menos. Até porque se o quarto mandamento foi abolido, então hoje seria possível matar, assassinar, levantar falso testemunho, adulterar, cobiçar e etc, etc, assim como os outros mandamentos nos chamam a atenção. Então, justamente porque todos esses que eu mencionei ainda são válidos, também a guarda do sábado ainda é válida, tá? E estou reforçando essa questão, a questão do quarto mandamento, porque esse será o centro do grande conflito na batalha final, estabelecido pelas profecias, tá? E estamos vendo, confirmando de que as dicas que Daniel nos dá, né, com esses detalhes da história, confirmam esse raciocínio que nós estamos apresentando para vocês. Então, imaginem vocês, o texto original descreve que eles entraram e se apresentaram em forma tempestuosa, tá? Os estudiosos do texto indicam isso, de que a forma como está escrito, né? Então, chegaram como se fosse um assunto urgente, né? Uma comoção, e como se fosse algo que o rei tinha que resolver naquele momento. E, além disso, como eu falei, eles mentiram, dizendo que existia um acordo prévio de todos os governadores. Olha a pressão, né? Então, 1 Pedro 5, 8 e 9 fala: sede sóbrios e velai, porque vosso adversário, o diabo, como leão que ruge, anda ao redor buscando a quem devorar, ao qual resisti firmes na fé. Se você está hoje agradecendo pelas bênçãos de Deus, é motivo da misericórdia dele e da proteção. Deus está enviando seus anjos para você e sua família. Porque se dependesse apenas do inimigo, você seria devorado, destruído. Tá? O inimigo que nós temos, ele não brinca. Ele quer destruir a nossa vida, a nossa saúde e a da nossa família. Então, essa história nos ajuda a entender também esse aspecto. Tá? Então, percebam que existe um grande perigo na questão, né, de causa e efeito. O ciúme pelo poder desses homens gerou inveja, gerou uma ambição. E aí eles, com esses pensamentos, né, eles estabeleceram um plano mentiroso e até maquinaram a morte, o assassinato. Então, ali existe uma lição de que nós não podemos fazer como eles fizeram. Eles cederam a sua mente para um pensamento que gerou outro e trouxe outro, até que o ciúme foi a base para gerar o quê? O assassinato. Eles queriam acabar com a vida de Daniel. Perceberam? Então, nós não podemos brincar com a maior invenção do inimigo, o pecado. Nós precisamos reconhecê-lo e extirpá-lo de raiz, evitando que ele entre pelas nossas avenidas, tá? Avenidas da alma, eu quis dizer. Um detalhe interessante também, de onde surgirá a ideia de criar um falso sistema de adoração no futuro? Dos governos ou de um outro grupo? Não foi ideia de Dario, tá? Foi ideia de quem? De um grupo de pessoas que se envolvia com adoração, ou seja, religiosos. Ali nós vemos o quê? Uma mistura já ilícita entre a religião e o poder político. Esses homens, ao mesmo tempo que exerciam a religião, eles eram ministros, né, e governadores. Então, o Apocalipse confirma isso. Nós vamos ver daqui a pouco, ou semana que vem, que Apocalipse profetiza de que a igreja desviada da verdade vai
enganar os governos solicitando a criação desses decretos, tá bom? Vamos para o texto novamente, Daniel capítulo 6, versículo 8. Agora, pois, o rei, olha a afirmação deles, confirma o édito e assina a escritura para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Qual era o édito? De que por 30 dias, está no versículo 7, né? Por 30 dias, ninguém poderia proferir oração a qualquer Deus, a não ser apenas ao rei Dario. Olha a estratégia, né? Colocando um homem no patamar de Deus, tudo bem que ele era um rei, mas isso não o tornava Deus. E eles bajularam o rei, olha, você gostaria de ser reconhecido como um Deus? Olha a proposta, mentira, né? Bajulando, colocando ele num patamar que não lhe correspondia. Então, Dario caiu, né? Os governadores do futuro, eles vão cair no engano, porque na aparência será para manter o poder e o controle dessas autoridades, mas por trás existe uma conspiração. Então, Daniel capítulo 6, versículo 9. Por esta causa, pelo engano, né? O rei Dario assinou esta escritura e édito. Eles cairão no engano, na cilada. Então, percebam que aqui já se declara que existe uma conspiração. E até nesse aspecto, o inimigo é muito sagaz, né? Existe uma verdadeira conspiração e existe a conspiração que muitos vendem por aí, que tudo é uma conspiração, o que está ocorrendo, e tentam achar uma suspeita de tudo que acontece no mundo, né? Dos atentados, da saúde, da pandemia. Então, nós não podemos ter resposta para todas as coisas, mas a Bíblia nos dá clareza para nos entendermos de onde provém um determinado evento. É um fato localizado, provocado por alguma pessoa, uma decisão de uma pessoa, de um grupo, ou é um sistema que já está preparando, maquinando isso e premeditadamente está gerando reações para que eles possam avançar na sua agenda. As duas coisas estão ocorrendo ao mesmo tempo. Nem tudo é conspiração, mas a conspiração está ocorrendo de forma que os avanços para o estabelecimento dessas leis estão ocorrendo até mesmo em tempos de saúde, de crise de saúde, né, global, tá? Então, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. É interessante que Jerusalém é a sede do santuário, né, onde Daniel sabia que existia um santuário que tinha sido destruído, mas ele se dirigia em oração até aquela direção. Não por causa da capital, e sim porque ali havia um santuário. E 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também dantes costumava fazer. Aqui tem uma análise muito oportuna, no sentido de qual é a característica de um relacionamento puro, né, com Deus. Oração, estudo da Bíblia e gratidão. Você conseguiria dar graças a Deus diante de uma ameaça de morte? Daniel estava agradecendo porque ele sabia que ninguém poderia alterar o édito, a lei dos medos e dos persas. Vocês perceberam que ele estava agradecendo? É como se Paulo tivesse feito uma leitura, né, desse versículo de Daniel 6, e depois ele tivesse parafraseado e dito, dai graças em tudo. Conhecem esse versículo? Como é que eu perco alguém querido e posso agradecer? Como é que eu sofro uma doença e eu agradeço? Como é que eu, pela fé, é possível, e em Cristo nós podemos ter esse sentimento de gratidão. Não hipócrita, porque mesmo em dor e com lágrimas, nós não teremos, né, talvez o desejo
mas com fé e confiança, nós vemos que a mão de Deus está aí do nosso lado, né? E é no momento mais triste que ele está mais perto de nós. E é por isso que também Paulo conecta, né, com aquele versículo, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, as piores situações e dificuldades que nós atravessarmos servem para o nosso crescimento espiritual. Nós precisamos ver nessa perspectiva as coisas ruins que acontecem conosco, tá? Deus tem um propósito maior para as dificuldades que estão chegando até nós. E nós podemos sim, e não é demagogia dizer, nós podemos sim agradecer a Deus mesmo em dor e sofrimento. Um outro aspecto muito importante que aqui é mostrado é que ele continuou orando como ele acostumava fazer. O que você faria se o decreto diz, olha, você não pode orar por 30 dias, senão você vai ser lançado na cova dos leões? Você continuaria orando ou você, para resguardar a sua vida, deixaria de orar? Olha, você poderia pensar assim, e lembram que nós utilizamos esse raciocínio na imagem de Daniel capítulo 3? Você poderia falar assim, eu posso orar em pensamento, ninguém precisa saber que eu estou orando. Não preciso me colocar em risco, eu tenho que ser prudente. Não preciso levantar as mãos, fechar os meus olhos, me ajoelhar. Eu não preciso fazer isso. Deus conhece meus pensamentos e eu vou orar em pensamento. Assim preservo a minha vida e a minha família de algum mal. É um raciocínio coerente? Lógico? Sim. Mas onde está a transparência, a honestidade desse homem? Ele continuou fazendo o que ele fazia. Eles tinham investigado a vida de Daniel, não é? Vocês se lembram? Ele passou por uma rigorosa investigação. Então, o que eles fizeram? Eles viram que horas que ele comia, que horas que ele acordava, que horas que ele orava. Eles sabiam que ele tinha uma janela, que ele tinha em direção a Jerusalém. Eles sabiam tudo da vida de Daniel. E por isso eles falaram, como ele não vai mudar o seu relacionamento, né, com Deus, ele vai cair na cilada no primeiro dia. E Daniel não era ingênuo, ele sabia que isso estava acontecendo, porque ele também estudava as profecias do tempo dele. E nós não podemos ser ingênuos, achando que tudo que está acontecendo hoje é apenas consequência do pecado e do mal. Não, existe uma conspiração que está misturada em tudo que está acontecendo nos nossos dias. O que nós devemos fazer? Continuar com os nossos hábitos de relacionamento com Deus. A pergunta é, nós temos relacionamento diário com Deus? Nós não poderemos adquirir um hábito de relacionamento com Deus quando a crise se iniciar, percebem? Nós apenas precisaremos continuar com o nosso relacionamento com Deus, estudando a Bíblia, a palavra de Deus, orando, testemunhando. Então, se daqui a pouco vem a formação de uma falsa imagem de adoração, hoje é tempo de entregar a vida a Deus e reforçar essa comunhão com Ele, né? Então, percebam que alguém poderia falar assim, né? Não, peraí, se ele sofreu ameaça de morte, ele poderia se resguardar e bastava fechar a janela. Aí outro poderia dizer assim, não, mas então ele estava presumindo, né? Tinha um sentimento de presunção. Por quê? Ele queria que todo mundo visse que estava orando publicamente. Ele era um hipócrita. Como que nessa hora ele abre a janela e continua orando, né? De braços estendidos em direção a Jerusalém. Hipócrita esse homem. Ele quer demonstrar algo que ele não é. E aí quantos julgamentos, né? Nós faríamos de forma equivocada da sinceridade desse homem. E vocês sabiam que muita gente está fazendo isso nos nossos dias? Muitos de nós estamos acusando os nossos irmãos de legalistas, talvez, ou de fundamentalistas, só porque eles estão querendo guardar os mandamentos de Deus da forma como eles entendem que deveriam. Sim? Como que eu poderia julgar alguém que tenta guardar os mandamentos de Deus e na minha mente, no meu coração dizer, ele é hipócrita, ele quer manter as aparências, ele quer se salvar pela guarda da lei, ele quer apenas, né, reconhecimento. Será que eu conseguiria ler o coração e a motivação de alguém que tenta obedecer à lei de Deus?
Então vejam que no grande conflito existe uma grande necessidade de percepção e entendimento espiritual. Isso não vem de ser humano. Isso vem de um relacionamento com Deus para reconhecermos, né? E talvez sejamos nós aqueles que estamos em problema, não só porque estamos fazendo o julgamento errado, e sim porque nós não estamos tentando viver à altura dos mandamentos e princípios de Deus. Que sério isso, né? Como a lição de Daniel na janela dele, continuando em oração, é um tapa na cara, né? Às vezes, dos meus pensamentos tentando julgar uma pessoa que tenta seguir a lei de Deus ao pé da letra, tá? Então, e eu vou fazer um esclarecimento muito interessante que eu aprendi há pouco tempo atrás. Legalista não é aquele que tenta seguir e guardar os mandamentos de Deus ao pé da letra. Legalista é aquele que, achando que por guardar os mandamentos de Deus, ele pode obter algo em troca de Deus. Não tem nada de errado tentar guardar os mandamentos de Deus ao pé da letra. Ao contrário, há um mérito. Só que não tem que ser pelas nossas próprias forças. Tem que ser por graça e fé e força que vem de Deus, tá? Então, como que eu poderia saber se alguém é legalista se a pessoa está cumprindo a lei? Eu não tenho como saber se ele está tentando negociar bênçãos, se comportar de boa maneira ou cumprir os mandamentos de Deus. Ou se ele está de fato sendo coerente com o relacionamento que ele tem com Deus. Né? Inclusive, no meio, na comunidade que nós pertencemos, adventista, muitos não sabem definir o que é legalismo. Muitos acham que legalismo é apenas tentar seguir os mandamentos de Deus. O primeiro legalista da nossa lista seria quem? Jesus. Ele foi que guardou os mandamentos de Deus ao pé da letra e com o J e o tio sem ter mudado nada. Mateus 5 afirma e diz isso. Percebem quão perigosos são os tempos que nós estamos vivendo? Em meio a tanta confusão e mentira, nós podemos julgar os nossos irmãos de maneira equivocada, tá? E um outro aspecto, e aí, lógico, a gente poderia falar também muito, mas não é o caso agora, quanto mais oração, mais poder. Pouca oração, pouco poder. De onde vinha a fortaleza de Daniel? Da oração, de um relacionamento, né, com Deus. A oração era a vida para a sua alma, era a vitalidade da sua vida. Ele não conseguia viver um dia sem orar 3 vezes. E talvez a Bíblia declara isso de forma figurativa, porque ele orava continuamente, né? Talvez o número 3 só para dizer de manhã, meio-dia e à noite. Precisamos avançar. Versículo 11 e 12. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. O que eles sabiam? Eles sabiam que isso ia acontecer, ele continuaria orando. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o édito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Olha a pergunta, né? Agora, quem está sendo acusado? Ó rei, você assinou, agora você vai ter que tomar ação. Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Quem também tinha caído na cilada? A autoridade civil. Esse será o caso quando a figura da falsa adoração se erguer. Manipulado pelos seus ministros, né, e governadores, ele deixou um decreto segundo o qual, por 30 dias, todo mundo devia orar apenas a ele. Perceberam de que é idolatria isso? Ninguém deveria orar a não ser ao Deus verdadeiro, mas a idolatria desse mandamento dizia de que um homem poderia receber orações, né, e súplicas. Nesse caso, em lugar de reclamar ou perder a esperança, Daniel se manteve sereno
e fez exatamente o que fazia todos os dias. Ele orava. Por quê? Porque ele reconhecia o que era de Deus e o que era dos homens, o que era uma ordem divina e o que era um mandamento dos homens. Ele sabia e reconhecia a verdadeira adoração, porque ele já tinha passado por episódios que o prepararam para essa situação. Então, Daniel enfrentou mais uma vez um momento de dificuldade. E eu gosto de repetir esse assunto porque fala muito a mim. Ele não foi testado, né? A fé dele não foi testada, porque Deus não gosta de testar, né? Se Deus já sabe o início do fim, e sabia que Daniel responderia positivamente diante desse desafio, ele não é um teste. Então, Deus não faz as coisas para saber, olha, deixa ver se o Johan vai conseguir aguentar esse problema. Ele já sabe se eu vou cair ou vou resistir. Então, não é um teste, tá? A provação não é no sentido de um teste, é no sentido de provar a minha fé, verificar se ela é genuína, tá? Deus, mais do que provar a fé de Daniel, queria que ele fosse luz, testemunho para Dario e para todas as pessoas que ali estavam e poderiam conhecer ao Deus verdadeiro, tá? Então, existe aprovação? Sim. Deus usa a aprovação? Sim. Deus permite? Sim. Mas não como figura de teste, porque Deus não é ser humano para nos colocar em tentação, tá? Ellen White, no livro Profetas e Reis, na página 545, diz assim: em tempos de provação e tristeza, os filhos de Deus devem ser precisamente o que eram quando suas perspectivas brilhavam de esperança e estavam cercados de tudo o que poderiam desejar. Ou seja, se na bonança, nas bênçãos, você não tem um relacionamento com Deus, provavelmente nas dificuldades você não terá. Você vai responder, a sua fé vai responder a sua vida conforme você se relacionou em tempos de bonança, tá? Então, nós precisamos investir muito na nossa preparação para esse dia. Daniel suportou a prova porque tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. Se ele tivesse deixado de orar somente no momento da dificuldade, ele estaria tratando a Deus como o quê? Como se fosse se ele orasse apenas, né, no momento de dificuldade, como muitos de nós fazemos, ele estaria tratando Deus como o quê? Como a gente poderia dizer no popular, né? Um Deus bombeiro. Ele só aparece quando eu peço para apagar o meu fogo, né? Um incêndio. Será que nós tratamos a Deus dessa maneira? E é interessante que a história se repete, tá? E eu queria mostrar aqui uma ilustração de como a história se repete no caso da história de Daniel, capítulo 6. Vocês conhecem essa história novamente. Por isso que nós estamos dividindo em duas partes o nosso estudo de hoje, tá? Eu creio que já está visível para vocês a minha tela. Vocês viram que estamos falando do livro de Esther, né? O livro de Esther tem a figura de Assuero, um rei, tem a figura de Naamã, um acusador, um enganador, um confabulador. Tem um decreto de falsa adoração dirigida a Naamã, sim, e tem a figura de Mordecai e a sobrinha dele, né, Esther, como representando o remanescente, o povo de Deus. Então, no livro de Esther, o assunto principal é a quem você vai adorar, né? No caso, o povo de Israel e os súditos de Assuero. A Naamã, a quem Mordecai ia adorar, a Naamã ou ao Deus verdadeiro, né? Percebem que existe a figura do confabulador, do rei, né, o poder civil e um decreto de morte. Vocês acham que esses registros históricos são apenas coincidência do que nós estamos falando? Esse aqui é um déjà vu, né? Uma recapitulação de Daniel capítulo 3. Existe um rei que manda os soldados, né, prenderem os 3 amigos de Daniel para se ajoelharem de um decreto de uma imagem de adoração, uma falsa adoração.
Os números 666 estão implícitos nessas proporções da imagem, números de homem. O mundo inteiro, né, representado em idolatria nessa história. Existe um remanescente e o assunto em questão principal é a adoração. Novamente, os paralelismos e a história se repetindo. No nosso estudo de hoje, nós estamos vendo o quê? Tem o rei Dario, que representa um poder político. Existem os acusadores, os governadores, que, como eu falei, tinham forte relacionamento com a religião. Eles estabeleceram uma conspiração para criar um decreto de falsa adoração ao rei no período de 30 dias. E existe Daniel representando aqueles que não se curvarão diante desses decretos. E o assunto central, novamente, é adoração. Sim? Então, a adoração é um dos pontos centrais desde Caim e Abel. A quem adorou Caim ao sacrificar um cordeirinho? Ao Deus verdadeiro. A quem adorou Abel, né? A quem adorou Caim ao entregar no altar frutas, né? Os melhores frutos da terra? A Deus ou a vontade própria que ele tinha? Sim? Então, no mundo, quando essa falsa adoração se configurar, muitos dirão, né? Nós oferecemos o nosso melhor, a nossa fé, a nossa crença em Deus no dia domingo. Estão oferecendo no dia em que Deus pede ou no dia em que o ser humano pediu para mudar? E os filhos de Deus, figura ilustrativa de Abel, entregarão o dia que Deus pediu. Tá? Então, existe uma outra história muito interessante. Elias. Vocês se lembram que Elias também foi ameaçado de morte? Ele era o profeta verdadeiro de Deus e existia a figura de Acabe, né? Representando o poder político. Jezabel era uma profetisa. Ela era adoradora de Baal. O pai dele chamava Et-Baal. Olha o nome dele. E existiam falsos profetas, né? Falsos adoradores de Baal e Azira. 450 profetas de Baal e 400 de Azira. Olha a condição de apostasia daquele tempo. Novamente, poder político, poder religioso, um falso profeta, né? E um remanescente na figura de Elias. João Batista repete a mesma história, os mesmos protagonistas. Existe Herodes, um poder político, existe Herodias, né, uma mulher prostituta, não era casada com Herodes, mas estava ficando com ele. E existem os falsos adoradores. Nos evangelhos está escrito, os que estavam com Herodes à mesa. Eles representam a corte, né? Que usufrui dos benefícios do poder político. E existe um remanescente, João Batista, que disse os pecados e aponta os pecados que ocorrem no meio da nação e do poder, né? em vigor naquele momento. Vocês acham que todas essas histórias são coincidências? Vamos para Apocalipse 14. Vejam o que diz Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Eu vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus, e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Percebam que a mensagem dos últimos dias não é Jesus veio te salvar e você precisa entregar sua vida. Essa é uma mensagem que já foi dada. O mundo inteiro conhece Jesus, no mínimo, como alguém que veio entregar sua vida. A mensagem, antes de Jesus voltar, dirá a respeito de um juízo que está acontecendo. Se você quer conhecer mais a respeito dessa doutrina, novamente, procure a gente que nós teremos o prazer em lhe atender, tá? Então, adorem o Criador. Qual é a maneira que nós adoramos ao Criador? Qual é o dia que nos lembra, que nos relembra que em 6 dias fez Deus os céus e a terra?
O quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado, porque em 6 dias Deus fez o céu, o mar e a terra, né? E aqui eu leio Apocalipse 14, 9. E seguiu-os o terceiro anjo, com grande voz, dizendo: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, olha, a mensagem de Deus é muito clara e direta. Olha, não adorem a besta, não adorem a sua imagem e não recebam o sinal nem na testa, nem na sua mão, né? O conflito final tem a ver com lealdade, obediência e adoração. Por todas as histórias que eu ilustrei até aqui para vocês. E porque isso é profético, tá? Então, aqui nós retornamos ao nosso texto e nós já estamos quase concluindo a primeira parte do estudo de hoje, tá bom? Dizendo de que nós vamos identificar daqui a pouco quais são esses 3 poderes no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse vai identificar um poder religioso, um poder político e um falso profeta. E vocês vão ver que isso vai se conectar com 3 tentativas de Satanás de impedir que o profeta seja levado à morte, tá? O inimigo inventou 3 ferramentas, e nós vamos ver como Daniel, capítulo 6, descreve essas 3. As 3 se aplicam a Jesus, quando ele morreu, e haverão 3 ferramentas que o inimigo também tentará usar no final dos dias. Se você deseja saber quais são essas 3, e reconhecer e ter clareza, não perca o estudo da semana que vem. Nosso último estudo da série, como é que a Bíblia identifica esses 3, né, elementos e como Deus quer que nós sejamos exemplo de Daniel, né? Homens dispostos a dar a nossa vida, se preciso for, pela obediência e lealdade a Ele. Então, nós chegamos ao versículo 14, semana que vem nós continuaremos nosso estudo a partir desse versículo, e percebam, né, a melhor parte ainda vem. Ele vai na cova dos leões, ele vai sofrer ameaça de morte. O que vai acontecer com os que confabularam com ele? O que isso tem a ver com os últimos dias? Como se relaciona a Esther com isso? Tá? Então, o melhor, lembram-se que eu tinha comentado com vocês, o melhor dos capítulos é o último da nossa série. Então, é um chamariz para que vocês não percam esse último episódio, tá bom? Então, vou terminar aqui a gravação.